Gildete Castro, tudo que está na Bíblia é verdade? Aconteceu mesmo? Bem, veja bem, tudo que está na Bíblia é verdade. Agora, tem que ser interpretado corretamente. Por isso que existe o magistério da igreja. Nós temos a Bíblia e temos a tradição da igreja. O magistério interpreta, ok? Então, o magistério sabe quando é uma parábola, quando é uma alegoria, quando é algo que tem que ser interpretado literalmente. Então, claro, a parábola do filho pródigo é uma parábola, né? Já, por exemplo, quando Jesus diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, aí tem que ser interpretado literalmente. Quem nos orienta é o magistério da igreja. Por isso que Jesus deixou o magistério da igreja. Exatamente para que a Bíblia fosse interpretada corretamente. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum, que quer dizer como é que a revelação divina é interpretada. A revelação é a Bíblia e a tradição. Então, a Dei Verbum diz que o ofício de interpretar a palavra de Deus, tanto escrita quanto transmitida é a tradição, cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Ou seja, o magistério da igreja recebeu de Cristo o dom da infalibilidade para interpretar a Bíblia corretamente. Porque a Bíblia não é fácil de ser interpretada. Você pega, por exemplo, lá, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro diz assim, nas cartas de São Paulo, Pedro falando das cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender que os espíritos ignorantes interpretam errado para a sua própria perdição, como o fazem com as demais escrituras. Olha o que São Pedro está dizendo, que nas cartas de Paulo tinha coisa difícil de entender. Agora você imagina, Pedro conversava com Paulo, Pedro falava o hebraico, o aramaico como Paulo, e Pedro achava difícil entender certas coisas. Agora você imagina nós. Por isso tem que ter um magistério para interpretar as coisas para a gente. Claro que a gente tem que ler a Bíblia tranquilamente, mas quando há dúvida numa interpretação, o que a igreja diz? Okay? Isso é que é importante. A igreja é a referência. Não é? Por isso é importante a gente ter um pouco de conhecimento sobre a Bíblia. Não é? Eu escrevi um livro, deixa eu ver se ele está aqui, está aqui. Quando eu comecei a Escola da Fé, eu escrevi esses 3 livros. O Sagrado Magistério, o que é o Sagrado Magistério, o que é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Eu escrevi esses 3 livros logo, já faz uns 20 anos, porque foi quando comecei com o programa Escola da Fé, porque são as 3 colunas onde a igreja se apoia. Então, aqui nesse livro, a Sagrada Escritura, eu ensino com um pouco mais de detalhe como entender a Bíblia. Porque a Bíblia ela foi escrita em vários gêneros literários há mais de 3.000 anos. Começou lá, mais ou menos, 1.200 anos antes de Cristo, com tradição que vem de Moisés, e que provavelmente na corte de Salomão e do rei Davi, onde já havia os primeiros escribas, sacerdotes, da corte dos reis de Israel e de Judá, que começaram a escrever os textos bíblicos, né? E que chegou até o século V aí, numa depuração, onde tivemos toda a parte do Pentateuco, etc. Então, é importante ter esse conhecimento de como é que a Bíblia foi escrita, para também poder entender. Então, na Bíblia não tem erro, diz a Dei Verbum, só que tem que ser interpretado corretamente. Porque a Bíblia tem 2 dimensões, uma dimensão divina e uma dimensão humana. É como você pega um produto que você compra. Você tem um produto, mas você tem o frasco e você tem a embalagem. O que interessa é o produto que está ali dentro, certo? Você compra um remédio, um xarope, por exemplo, é um líquido. Agora, aquele líquido vem dentro de um vidro, e o vidro vem dentro de uma caixa. A Bíblia também. A Bíblia tem uma verdade religiosa ali dentro, mas ela é colocada numa linguagem humana, que é, às vezes, uma parábola, às vezes é um midrash, às vezes é um apocalipse, às vezes é uma alegoria. É essa embalagem humana. Então, a igreja, o que ela sabe fazer? Ela sabe abrir essa embalagem e ficar com o produto. A pessoa pode, de repente, ficar na embalagem e não ver o produto. Entendeu? Então, a Bíblia tem 2 dimensões, humana e divina. Então, esse entendimento é muito importante.